Hülkenberg, colega de Bortoleto, cita problemas no carro. Mercedes confirma que já está preparando atualizações para as próximas etapas. E elogia a atuação do novato da equipe Antonelli, lembrando, 18 anos apenas. Leclerc aponta fraquezas no carro da Ferrari e a equipe desenvolve um software, um volante parecido com o que Hamilton usava na Mercedes. Olha isso. Novo colega de Max Verstappen faz comentários sobre o RB21 e a Red Bull vai discutir o futuro do Verstappen nas férias deste ano. E o Norris revela uma vantagem da McLaren e da Ferrari. Qual será? Vamos para as principais mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 que aconteceu no fim de semana. E claro, de hoje, segunda-feira, dia 31. Padrão canal Treta F1 de qualidade, sem rumor, sem especulação, sem achismo. Aqui a informação para vocês é direto da fonte. Todo dia no finalzinho da tarde tem vídeo informativo para você. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá. Atenção, equipe Sauber do nosso piloto brasileiro Bortoleto. Seu colega de equipe super experiente, Hülkenberg, fez um comentário citando problemas no carro. Bom, que o carro é problemático e é ruim, todos nós já sabemos, visto as últimas corridas que eles estão fazendo. Mas vamos ver o argumento do Hülkenberg. Ele diz que perdeu a traseira do carro lá na China de uma forma muito agressiva, saindo da curva 3. Só para lembrar vocês, eu fiz um vídeo análise empírica sobre esses fatos. As nossas análises são muito boas. Ele também cita que o carro desse ano não é o mais fácil de pilotar e que ele ainda está aprendendo sobre o comportamento do carro nas corridas. E aí que ele revela uma informação muito importante. Ele fala sobre ar sujo, pois tanto ele quanto Gabriel Bortoleto perderam o controle de seus carros no ar sujo, ou seja, quando estavam muito próximo de um outro carro à sua frente. Aí, o carro que está na frente causa ar sujo, causa turbulência. Isso altera muito a eficiência aerodinâmica dos carros da Fórmula 1 e de todo carro de corrida. Porém, os de Fórmula 1 são muito mais sensíveis a isso. E o Hülkenberg cita exatamente esse problema. Ele é um cara muito experiente. Ele sabe lidar com ar sujo, com turbulência, com vácuo. Mas o carro da Sauber é difícil de pilotar, principalmente quando tem outro carro na sua frente, o que pegou ele de surpresa. E a maneira que o carro chicoteou para os lados foi muito inesperada. Ele conseguiu segurar. Bortoleto rodou, Hülkenberg conseguiu segurar, mas causou danos no seu carro. Porém, eles entenderam essa característica agressiva demais na Sauber e vão tentar melhorar isso nas próximas corridas. Andrew Schaubrin, chefe de engenharia da Mercedes, já afirmou que a equipe está preparando atualizações muito breve para o carro. O objetivo, é claro, diminuir a diferença para a McLaren já nas próximas corridas e poderá trazer alguma coisa já no Japão. E se trouxer, eu vou listar para vocês exatamente quais partes cada uma das equipes atualizou para o GP do Japão. Pode ficar tranquilo que aqui a cobertura é interativa. O engenheiro elogia o carro da Mercedes, dizendo que o carro deles é muito bom em vários circuitos e outros não. Porém, é equilibrado. Mas o carro da McLaren é bom em praticamente todos. Ele cita que Max Verstappen é muito rápido e a Ferrari também é boa. Só não teve sorte nas últimas corridas. Então a disputa está acirrada. E o foco da Mercedes é trabalhar o carro para melhorar e competir com a McLaren. Esse é o foco deles. E para isso ele citou alguns desafios, por exemplo, a próxima corrida no Japão. E aí vai ser a primeira vez que o piloto novato deles, que é o Kimi Antonelli, vai correr no Japão, no circuito de Suzuka. Então para ele vai ser muito difícil, ainda mais que poderá chover na corrida. E depois do Japão, que é uma pista bem rápida, vai vir o Bahrein, o qual a equipe e os pilotos já conhecem bem, e depois a Arábia Saudita, que é um circuito de rua com asfalto bastante suave, mas tem características diferentes. Então, para essas 3 próximas corridas, Japão, Bahrein e Arábia Saudita, a Mercedes vai preparar atualizações para o carro. E ele finaliza dizendo que é muito importante e a equipe toda está feliz, porque o carro da Mercedes já nasceu muito bom para este ano. É um carro bem equilibrado. Só falta fazer aquele acerto fino, atualizações específicas para as pistas e ele vai ser muito melhor. Agora falando especificamente sobre o Antonelli, jovem piloto estreante aí da Mercedes, que começou muito bem, e mais uma vez o Andrew Schaubrin, o chefe de engenharia da Mercedes, falou sobre o piloto novato. Elogiou a competitividade do Kimi Antonelli, falou que ele tem sorte por ter um engenheiro de pista muito experiente, que é o Bono, que foi o engenheiro do Hamilton por longos anos. E isso ajuda muito no desenvolvimento, percepção, noção do piloto na pista, durante a corrida, em tempo real. E que todos da equipe estão muito empolgados trabalhando com o Kimi Antonelli. E ele também gosta muito disso, tem um feedback muito positivo. E cita dizendo que a primeira corrida dele pela Fórmula 1 foi na caótica Austrália, na chuva. E mesmo assim o piloto mandou muito bem. E cravou dizendo que ainda o piloto italiano tem muito a oferecer para a equipe. A Mercedes tem muita, mas muita experiência nesse cara aí. E vocês?
Agora uma entrevista polêmica do Leclerc, que ele apontou a suposta fraqueza do carro da Ferrari. Vamos entender isso aqui. Ele começou elogiando Hamilton na qualificação e corrida sprint que aconteceu na China. Porém, aquilo não foi o desempenho real do carro da Ferrari, e sim o que foi apresentado na qualificação oficial e na corrida oficial. Lembrando que Leclerc terminou em quinto lugar e Hamilton em sexto. Então, esse, teoricamente, segundo Leclerc, é o desempenho real do carro da Ferrari. Atrás do Verstappen, bem atrás da Mercedes de Russell. E Leclerc continua dizendo que o carro da Ferrari é muito mais lento do que o carro da McLaren na qualificação. E isso torna as coisas difíceis para a corrida, porque largará mais atrás. Porque, segundo Leclerc, se largar em quinto, sexto colocado, a corrida praticamente, ou chances de pódio, é praticamente nula. E é por esse motivo que a Ferrari precisa tanto melhorar na qualificação. E ele comenta que, ano passado, a tendência era o inverso. A Ferrari era rápida na qualificação e na corrida era mais tranquila, mais mediana. Agora, esse ano, a Ferrari nem na classificação está mais rápida. E no final da entrevista, perguntaram para ele, então, o que foi aquele desempenho extraordinário apresentado na qualificação curta e na corrida curta. Ele diz que foi simplesmente um acerto, um equilíbrio do carro feito especificamente para a corrida curta. Mas aí na corrida longa oficial e na qualificação oficial, a Ferrari não conseguiu encontrar o equilíbrio ideal, porque o carro tem mais combustível, os pneus eram diferentes, e é isso que a equipe está trabalhando para entender e para desenvolver um acerto de corrida que funciona muito bem. Então, em resumo, segundo Leclerc, essa é a fraqueza da Ferrari, qualificação ruim e o equilíbrio durante a corrida ainda não está acertado. Agora, essa aqui é boa. A Ferrari desenvolveu um software que era parecido com o software que o Hamilton usava enquanto pilotava na Mercedes, para instalar no volante do Hamilton, para que o Hamilton pare de se atrapalhar com as funções, o que é uma dificuldade que ele está tendo bastante, né? Teve muito na primeira corrida, onde ele perguntava para o engenheiro o que ele tinha que fazer para poder colocar determinadas funções ou modos de corrida, e também na segunda corrida na China ele teve menos esse problema, foi menor, mas ainda teve. Mas ele tem se atrapalhado um pouco demais com um volante diferente da Ferrari. Lembrando, pessoal, esses volantes têm centenas de funções. Olha quantos botões. Então, assim, não culpem o Hamilton por isso. O cara ficou por 7 ou 8 anos no mesmo carro. Alterar completamente vai demorar um pouco para se acostumar, né? Apesar que ele já testou bastante esse carro nos testes. Tem situações que isso acontece durante a corrida. E o japonês já começa a sonhar, meus amigos. Tsunoda, o novo piloto da Red Bull, colega do Max Verstappen, disse, olha só, que o carro da Red Bull RB21 não é tão desafiador assim não é tão difícil para guiar. E que um pódio no Japão seria incrível já, tá sonhando com um pódio já. Vamos verificar aqui a entrevista dele. Sinceramente, ele nunca imaginou estar correndo pela Red Bull. Claro que ele tá muito feliz com isso, mas correr pela Red Bull no Japão, para ele, era quase um sonho. Agora, sobre o carro especificamente, ele passou 2 dias inteiros praticamente no simulador da Red Bull. E a partir do simulador, ele não achou que o carro era tão difícil para guiar, não. Lembrando, pessoal, ele não pilotou o carro real ainda, tá? Só pode pilotar o carro real nos treinos, ou seja, a partir de quinta-feira apenas. Vamos acompanhar. Então, ele disse que o carro não é difícil para controlar. Eu não sei porque ele não sentiu nenhuma sensação estranha guiando o carro, pelo menos não no simulador. Mas ele ressaltou que a configuração do carro dele, que ele quer pelo menos, é diferente da do Max. O Tsunoda quer desenvolver sua própria configuração e entender gradualmente qual é o ritmo desse carro. Ele quer a sua própria configuração de carro, pessoal. Atenção nisso aí, hein? Mas ele tá com o pé no chão e não quer criar expectativas demais para o GP do Japão. Mas ele quer terminar no pódio. Não tem expectativas, mas quer terminar no pódio. Porém, a prioridade dele nessa corrida vai ser de manter o carro na pista. Apenas isso, manter e entender o carro. Como que ele se comporta em comparação com o carro da Racing Bulls, que é a base que ele tinha até agora. Este é Tsunoda, está confiante já para o GP do Japão. A pista ele conhece muito bem, muito mesmo, ele é japonês afinal. Agora veremos mesmo se o carro da Red Bull está tão difícil de guiar assim. Atenção, pessoal, isso aqui, ó, vai ser polêmica até o meio do ano, hein? A Red Bull já está discutindo, aliás, vai discutir no meio desse ano, nas férias da Fórmula 1, as cláusulas do contrato de Max Verstappen. E a partir daí, vai ser decidido se o Verstappen vai ficar na Red Bull ou se ele vai começar a namorar ou pensar em alguma outra equipe. Quem disse isso foi o próprio conselheiro de pilotos da Red Bull. Ele voltou a dizer, é necessário que o carro receba atualizações para que Max fique com um carro bom e tenha capacidade de disputar e ganhar o 5º título mundial. Este é o maior objetivo da equipe por enquanto.
pois existe uma cláusula de desempenho no contrato do Max Verstappen. Se a equipe não der para ele um carro competitivo, ele simplesmente pode sair da equipe sem pagar multa nenhuma e a qualquer momento. Tanto que a reunião que a Red Bull teve foi justamente para discutir as propostas mirabolantes que circularam mundo afora de outras equipes, fazendo-as para Max Verstappen. E o conselheiro de pilotos disse que essas grandes propostas informais que Max Verstappen recebeu já é um bom motivo para ele sair da equipe. E preocupante para a equipe. Só que é curioso, Norris revela uma grande vantagem que a McLaren e a Ferrari têm para esse ano. Que vantagem é essa que ele está falando aqui? Vamos lá. Basicamente é a rivalidade entre equipes. Pois é, ele disse que se os dois pilotos da mesma equipe se pressionarem, disputarem, um querer ser melhor que o outro, um vai evoluir juntamente com o outro. E assim, os dois pilotos vão poder vencer qualquer piloto sozinho. Isso foi também um pouco de indireta para Max Verstappen, que está correndo sozinho pela Red Bull, e também um pouco para o Russell, onde o Kimi Antonelli não está conseguindo acompanhar o Russell ainda. E é claro, pessoal, sempre é interessante, muito mais competitivo para a equipe ter dois pilotos na frente. Até para fazer trabalhos de equipe, estratégia de pit stop, um piloto segura o outro enquanto o outro vai, reveza vácuo, dá DRS para o que está atrás para não ser atacado pelo oponente. Tem muita coisa e muita vantagem de fato que dá para fazer durante uma corrida para favorecer o colega de equipe e fortalecer a equipe em si. E por enquanto, nesse momento, somente a McLaren e a Ferrari têm essa opção. E agora você deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal, pois essas foram as principais notícias desse fim de semana e dessa segunda-feira 31 para o mundo da Fórmula 1. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.